E, gente, eu sumi, eu sei, mas eu voltei e eu não vou perder tempo falando sobre por que eu sumi. Na verdade, a minha mãe, ela tava aqui nesse mês, aí eu passei muito tempo com ela e também depois eu viajei e eu passei o dia trabalhando também, então eu não tinha tempo, realmente, nem disposição, o tempo todo era pra ela. Eu sei que a gente já tá no final de setembro e esse vídeo se refere às leituras de agosto. No entanto, é isso aí, né, gente? Às vezes é meio difícil manter um canal, eu tô aprendendo isso agora. Neste mês ocorreu algo que eu não esperava. Dentro dessas 9 leituras, houve uma que foi incompleta. Eu me decepcionei com o livro, porque eu estava esperando uma coisa e acabou que tava outra totalmente diferente, não tava me envolvendo, eu achei bem chato, na verdade, e eu acabei abandonando. Eu não tenho esse problema de abandonar livros. Se eu não tô gostando daquele livro, eu abandono, eu não gosto de forçar uma leitura, eu gosto que seja prazeroso. No entanto, não quer dizer que futuramente eu não vá pegar esse livro e dar uma chance, por exemplo. Só que o livro Vitória, a Jovem Rainha, da autora Daisy Goodwin, eu abandonei. A princípio, a proposta era narrar um pouco da ascensão da jovem rainha Vitória da Inglaterra, né? Falar sobre seu empoderamento, inclusive a sinopse ela é bastante interessante, ela faz com que você ache que vão existir vários obstáculos, né? Principalmente pelo fato dela ser uma mulher e dela ser jovem, se não me engano ela tinha 16 anos. Chamou a minha atenção, mas quando eu fui ler, gente, meu Deus do céu, assim, eu li 279 páginas de 400 e eu não vi isso acontecer. Pra mim, assim, a jovem rainha Vitória se tornou uma jovem rainha mimada que só fazia tudo quando queria, que não prestava atenção nos conselhos que eram dados e que tinha uma enorme paixonite pelo primeiro-ministro. E pra mim o livro inclusive foi sobre ele, não foi sobre ela, porque tudo que ela fazia era em prol do que ele achava, do que ele opinava. Ela não tinha nenhuma opinião própria em relação às questões políticas, ela só sabia pensar no que, o que o Sr. Melbourne vai achar da minha roupa? Não quero comer, não quero falar com ninguém enquanto ele não voltar pra cá e... Ai, meu Deus, eu achei um porre. Eu dei chance. Eu li mais da metade do livro e continua assim, gente, eu não aguentei. Se não me engano, a Daisy Goodwin, ela trabalhou na BBC com documentários históricos e eu fiquei achando que eu ia ver um pouco mais disso, dessas questões políticas, sociais, inclusive do fato dela ter esse obstáculo enquanto mulher no reino, né, sem um rei, sem querer casar, sem querer essas obrigações, ser muito jovem, ter uma mãe que tenta manipulá-la e que é manipulada por conta de uma outra pessoa que tenta pegar esse lugar de primeiro-ministro. Tem trama? Tem trama, tem pano pra manga, mas ficou muito nessa coisa de uma menininha mimada que quer o seu primeiro-ministro, tem um crush enorme nele, só quer fazer as coisas se ele estiver ali. Então eu abandonei. Seguindo, eu comecei a ler uma série que eu já estava interessada, mas assim, me veio esse interesse do nada. Eu simplesmente dei uma chance porque as pessoas falavam que era bom e eu sei que eu tenho outros livros que eu quero ler dessa autora e aí eu quis começar pela obra mais famosa. Eu estou falando de Cidade dos Ossos, o primeiro volume da série dos Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu me surpreendi porque eu tinha 2 preconceitos. O primeiro preconceito que eu tinha e que eu ainda tenho é com essa capa. E segundo, eu já sabia que a protagonista Clary era de uma determinada forma, porque amigos meus que gostam muito dessa série falaram pra mim que ela era assim, e eu já fiquei enjoada, assim, eu disse, não quero isso, não quero essa protagonista. Mas eu soube também que existe muita coisa interessante e que a criação do mundo dos Shadowhunters, né, dos Caçadores de Sombras, é cheio de referência e a criaturas assim mágicas, inclusive mitológicas, e isso chamou minha atenção, eu decidi dar uma chance e eu não me arrependi. Eu acho que sim, que a proposta da Cassandra Clare com esse mundo é interessante. Inclusive, assim que eu terminei o primeiro volume, eu fui para o segundo, que é... qual é o segundo? Cidade das Cinzas. Eu não tenho ele aqui físico, eu li em e-book. Neste mundo aqui nós encontramos anjos, encontramos demônios, encontramos certos monstros, né, felins, encontramos vampiros, lobisomens, né, esses seres místicos. Você consegue perceber que existe uma construção, existe vários embasamentos para tudo que ela coloca aqui, a criação dos símbolos, a trama, a história por trás do conflito principal, as relações, ela sabe fazer um plot twist, ela sabe
causar aquela vontade de ler o próximo capítulo. Tô gostando, acho que fica cada vez mais interessante, dá pra ver já pro segundo volume uma evolução na narrativa, né? Primeiro, assim, é bem simples, bem fanha. Mas depois começa a ficar mais... Basicamente, a sinopse a gente acompanha a Clary, né, que é uma garota mundana, como eles chamam, comum, que um belo dia presencia ali uma cena de violência, só que ninguém parece ver aquela cena, só ela. E aí, quando ela interage com as pessoas que estão naquela cena ali, a vida dela muda, porque ela descobre que ela tem uma determinada habilidade. Ela consegue ver coisas que as pessoas comuns não veem, então ela não é comum. E aí a gente descobre o mundo dos Shadowhunters. Depois eu fui para um que eu estava louca pra ler e eu peguei esse principalmente porque o segundo volume saiu. E eu já fiquei interessada no segundo volume sem ter lido o primeiro. Lá fui eu ler Six of Crows, de Leigh Bardugo, que é uma autora que eu já gosto porque eu já li a trilogia Grisha, mas eu preciso dizer que este aqui superou. Nossa, eu gostei muito desse livro. Resumidamente falando, é como assim, é um grupo de foras da lei reunidos para uma missão impossível. E aqui nós conhecemos o Kaz, que é, digamos, o dono de um beco lá, uma parte da cidade. Lá existe a gangue dele, existem, aliás, outras gangues pela cidade, né? E por trás sempre tem aqueles grandiosos chefões, né? Ele é o dono desse lugar e ele tem um clube que é o Clube dos Corvos, se não me engano, o Clube do Corvo, e lá ele gera o negócio dele. O Kaz, ele é uma pessoa muito ambiciosa e ele é muito ganancioso, né? Ele gosta de poder e de dinheiro. Só que ele, ao mesmo tempo, ele é muito estrategista, ele é muito esperto e ele é cheio de truques. Junto com ele, existem outros personagens que também têm habilidades diferentes dentro desse mundo da trapaça, digamos assim. Nós conhecemos aqui um viciado em jogos de azar, nós conhecemos um garoto que é inteligente, mas é rejeitado pelo pai, ele gosta de coisas que explodem. Nós conhecemos também uma Grisha, e a personagem que eu mais gosto, que é a Espectro, que é uma garota, digamos que é a sombra. Ela é uma sombra, basicamente. Ela é uma pessoa que tem uma habilidade de pegadas leves. Então, ela acaba tendo também um papel importante, né? Tanto na gangue do Kaz, quanto no livro em geral. E são personagens que acabam complementando as grandes funções que precisam ser exercidas para que essa missão impossível tenha um mínimo de possibilidade de dar certo. Eu recomendo muito para quem gosta de uma história politicamente incorreta. Depois, para finalizar, uma trilogia que eu tava gostando bastante, eu li O Beijo do Vencedor, que é o último volume da trilogia do Vencedor, da Mary Ruth Cox, que preciso dizer que foi um desfecho muito interessante, eu acho que foi bem satisfatório. Eu não esperava algumas coisas, outras eu já esperava. Na verdade, de certa forma, eu acho que eu esperei um pouco demais deste último volume, então talvez eu não tenha curtido tanto assim quanto os outros. Eu sei que muita gente gosta desse último volume e do primeiro, mas eu sinto que o segundo foi algo que me prendeu mais. Acho que por conta de todas as intrigas que rolaram, aqui os desfechos eles realmente acontecem, tanto entre os personagens quanto entre a trama, a questão psicológica também deles, o que foi algo que pra mim foi um ponto muito alto. A questão psicológica, né, diante do que aconteceu aqui. Eu acho que a Kestrel, ela teve uma construção diferente psicológica que me fez identificar ainda mais, assim, com ela. Ela, é claro, é uma protagonista fantástica, eu acho que aqui teve um amadurecimento diferente, mas tão envolvente quanto os outros. Mas eu sinto que teve um pouco de pressa, não sei... Eu senti um pouco a pressa... Não, como se as coisas tivessem acontecido rápido demais, assim. Então eu meio que talvez tenha sentido falta de um pouco mais de degustação, de alguns problemas, inclusive. Enquanto trilogia, a trilogia do Vencedor é maravilhosa, principalmente pelas questões de estratégia política e das personalidades extremamente fortes dos personagens, né? Principalmente do nosso casal protagonista, que é o Aren e a Kestrel. Depois eu li um livro que, infelizmente, não está comigo, mas está comigo de outras formas, está no coração. E foi Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway. Eu fiz um vídeo já falando sobre ele, então eu não vou me prolongar, vou deixar o vídeo aqui em cima e aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Mas Paris é uma Festa é basicamente uma junção de relatos do Hemingway, né, nos seus primeiros anos em Paris. Lá nos anos 20, geração perdida, e nós conhecemos também outras figuras com as quais ele se relacionou, no caso assim, escritores ou então personalidades artísticas
como Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound, Scott Fitzgerald e outras pessoas também que talvez a gente não conheça tão bem. Mas é muito bom, é um livro que te projeta para Paris dos anos 20, assim, a forma com a qual o Hemingway narra é muito interessante, ele pega muito pelo sentido, assim, parece que você tá andando junto com ele nas ruas de Paris e vendo o que ele tá vendo, sentindo o aroma do que ele tá sentindo. É uma viagem, assim, é show. Não deixa de conferir lá o vídeo. E não podia faltar, é claro, nessas leituras, um quadrinho, né, uma graphic novel, que dessa vez foi Pílulas Azuis. E, meu Deus, que quadrinho. Aqui existe uma discussão, um foco muito importante. Em vários aspectos, eu acho que é uma quebra de preconceito gigantesca. Ele é uma história autobiográfica do autor, né, do Frederick Peters, que é sobre o seu relacionamento com a Katy, que foi, né, essa mulher que ele conheceu. E ele descobre que a Katy tem HIV. Então, assim, eu não vou falar muito, porque eu acho que o interessante é ver como isso se desdobra, como ele narra, qual é o ponto de vista, quais são as questões trazidas aqui. Tem, inclusive, no final, assim, algo que eu achei incrível, fantástico. É um tipo de entrevista, quadrinho, que pra mim foi a melhor parte, porque foi um maravilhoso desfecho. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero despertar em você a vontade de ler este quadrinho. Eu acho que todo mundo deve ler este quadrinho. Existe aqui uma reflexão constante sobre preocupações, sobre o peso disso numa relação, considerando a ignorância de certas pessoas em relação ao HIV, né? E também acaba trazendo o cotidiano de uma pessoa que convive com alguém com HIV e vice-versa. Do meu projeto de ler sempre algum livro de poemas ou poesias por mês, né, no mês, eu acabei começando a ler Distraídos Venceremos, de Leminski, que é um livro que eu já tinha pego na livraria pra dar uma olhada e eu achei bem interessante. Eu até me identifiquei, assim, com o que eu li e eu preciso reafirmar isso, porque realmente, lendo o que eu li aqui, eu fiquei bem empolgada. No entanto, eu percebi que o meu ritmo de leitura de poesia é mais lento, então eu não finalizei. Eu leio ele muito devagar, eu leio uma poesia por dia, talvez, nem isso, porque senão teria terminado o livro. E já estamos no final de setembro, que vergonha. De qualquer forma, eu gostei bastante deste aqui, eu gosto da maneira com a qual o Leminski brinca com as palavras. Eu também gosto que ele sabe ser romântico, de certa forma, sabe ser também cru. Vou ver se eu faço um vídeo falando sobre alguns poemas dele, eu acho que todo mundo deveria ouvir. E aí, pra finalizar o mês de agosto, eu li um livro que, meu Deus do céu, me deixou louca. Deixou com a cabeça sem saber direito o que pensar desse livro, porque eu sinto que é um livro que abre pra muita discussão. Eu sinto que, embora ele seja um livro antigo, é muito atual. Ele traz reflexões, traz até analogias, traz parâmetros de comparação muito atuais e isso, de certa forma, me deixa um pouco desesperada, porque eu tô falando de Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley. Não sei se eu falei certo, mas eu acho que é isso aí. Quem conhece essa história sabe que perceber semelhanças dessa realidade com a realidade atual é assustador. E eu falo isso em vários sentidos, eu acho que dá pra fazer muitos paralelos. É tanto que eu tenho muita vontade de falar desse livro e eu ainda não consegui elaborar o vídeo que eu vou fazer pra ele, porque é muita coisa. Acho que é um livro que abre pra tanta discussão, ele é tão absurdamente atual, que dentro dessa edição aqui da Biblioteca Azul existe um prefácio. Huxley, ele foi e escreveu esse prefácio 10 anos depois da publicação deste livro, e você percebe que ele tem ainda determinadas opiniões e que ele sente que continua a mesma coisa. Aqui, basicamente, nós vamos ser projetados para uma realidade em que o mundo é dividido em regiões. Se não me engano, são 10 regiões. Em poucas palavras, é como se o amor ele fosse menosprezado e o sexo fosse estimulado. Tendo em vista que o principal lema dessa sociedade é comunidade, identidade e estabilidade, essa estabilidade ela vem de uma construção de sociedade que é quase literal, porque dentro disso existe a construção de indivíduos, existe um tipo de fabricação de fetos.
E dentro disso existe a manipulação genética. Essa manipulação, ela é voltada para a questão dessa estabilidade, desse equilíbrio, né? Que, obviamente, é fundamentado dentro de uma perspectiva de hierarquia, né? Para uma sociedade funcionar, é necessário que exista os superiores e os inferiores, e isso é classificado a partir da capacidade individual de liderar ou não. A hierarquia é dividida em os alfas, né, os betas, os gamas, os deltas e os ys, ou não, delta antes do gama. Não sei nem o que dizer, porque é tanta coisa que dá pra dizer sobre isso que se eu começar a falar eu nunca mais paro. Vamos esperar o vídeo, né? Eu pretendo fazer sim um vídeo sobre esse livro, eu não fiz ainda porque, meu Deus, eu preciso organizar esse vídeo na minha cabeça, eu preciso organizar a minha cabeça. Foi uma releitura, eu tinha lido ele há muitos anos, eu acho que eu não cheguei a terminar, só que eu não lembrava de nada. E pra mim não tinha o mesmo impacto, eu não tinha a mesma mente, né? É óbvio. E com o que eu tenho hoje de bagagem, eu vejo isso aqui de uma forma totalmente diferente. Ao longo do livro, você vai vendo que existe muita falha nisso tudo. E o nosso protagonista aqui tá aí pra mostrar isso. Quer dizer, não sei se chega a ser um protagonista, mas ele é o que desencadeia todo o conflito, né? Porque ele decide visitar uma reserva indígena. E, diante disso, nós vemos esse grandioso choque de realidades que faz com que o protagonista, digamos assim, esse alfa que a gente acompanha, comece a se questionar sobre o que preenche a vida e o que torna ela vazia. Aquele livro que todo mundo tem que ler. É isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Essas foram minhas leituras de agosto e eu achei um mês muito bom de leituras. Eu gostei muito, pra mim foi bem marcante. Eu atrasei bastante, né? Já disse até porque acabei, justifiquei mesmo. E vou voltar agora com tudo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Tenha ótimas leituras.